Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Nós já estamos no ar pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque eu recebo a consultora de desenvolvimento social da Suzano, a Vanessa Ronchi. Vamos falar um pouco sobre as ações, sobre esse braço social da Suzano, que tem uma forte atuação, né, aqui no Espírito Santo. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui ao programa Em Destaque. Obrigada, Fabiano. É um prazer estar aqui com você, contando um pouquinho dessa nossa atuação pelo desenvolvimento social da Suzano. Prazer é nosso, Vanessa. Vanessa, vamos falar primeiro sobre a história da Suzano, né? A marca Suzano talvez entrou não tem muito tempo no Espírito Santo, mas a empresa, né, que hoje é a Suzano, tem uma atuação de longa história no Espírito Santo. Sim, já tem um trabalho forte, consolidado, né, ao longo dos anos, trabalhando ali na região de Aracruz, dos municípios ao entorno, e também em Conceição da Barra, né, no norte do Espírito Santo. A gente vem com esse trabalho com muito olhar assim, focado nas comunidades ao entorno das unidades, né, com trabalho tanto para o desenvolvimento territorial urbano, como também para o desenvolvimento territorial rural. Né? Então, são duas frentes com esse olhar de desenvolvimento, né, com todas as comunidades, e também o olhar dos três pilares da sustentabilidade. Né? Então, a gente está olhando ali para a questão social, claro, para a questão econômica e também para a questão ambiental. Né? Claro. É uma empresa que, enfim, eu não sei o termo correto que dá para isso, mas ela produz papel, né? É celulose, na verdade, não é isso? Exatamente, a maior produtora de celulose do mundo, do mundo, né? Ou seja, então ela tem um trabalho de extrair, né, isso através da natureza por meio aí dos eucaliptos, não é isso? Exatamente. E aí faz todo esse processo. Isso, tem todo esse negócio, né, do eucalipto, e claro que a gente entende que onde a empresa está, ela tem também mudanças ali ao entorno, né? Por isso que eu acho que a nossa frente do desenvolvimento social é muito importante, né? Que é esse olhar de desenvolvimento conjunto, né? Não é... A Suzano, ela tem uma frase muito boa que é assim, só é bom para o mundo se for bom para nós, né? E esse nós é essa ligação entre Suzano e comunidade, né? Agora, Vanessa, é importante a gente perguntar, você falou exatamente desse braço, né, social. É uma empresa grande hoje, com muitos funcionários, né, e causa também, eu penso, uma grande movimentação também nas cidades onde ela atua, né? Você está falando dessa atuação mesmo social. Quais hoje programas que a Suzano tem para exatamente dar esse contraponto, né, para essas comunidades do entorno da empresa? Então, por exemplo, em Aracruz, a gente trabalha muito forte a questão rural, né? A gente tinha um programa que se chamava Programa de Desenvolvimento Territorial Rural, que passa, né, por uma transição, e agora o que a gente chama de escritório de projetos. Né? O que é esse escritório de projetos do desenvolvimento social da Suzano? É uma estrutura, mas é uma equipe de mais de 12 pessoas, né, em Aracruz, tem também no norte do Espírito Santo, né, para trabalhar com as comunidades e trabalhar os três eixos, né, quando a gente fala das cadeias de valor. Então, a gente está olhando para a gestão dos negócios, né, rurais, ou então dos negócios indígenas, né, ou os negócios urbanos. Então, essa parte de fazer a documentação, organizar, né, entender esses trâmites, a gente dá esse suporte, né, mas a gente também entende que precisa fortalecer toda a produção, né. Então, por exemplo, numa comunidade rural, o trabalho é com cooperativa, associação, e aí a gente olha, poxa, vamos trabalhar no planejamento dessa produção? Porque assim, Fabiana, a gente ouve muito casos, né, de quando o produtor produz, né, nesse olhar da transição agroecológica, orgânica, mas não tem para onde escoar. Então, esse planejamento, essa assistência técnica ajuda nesse eixo aí de produção. Entendi. E um terceiro foco é o foco da comercialização, né? Então, você completa ali a cadeia. Então, você vai, organiza a casa, produz, e aí você tem que vender, né? E aí, quais são esses entraves, né? Quais são
Quais são as estratégias? Será que a gente consegue fomentar feiras junto com os municípios, né? Como é que estão os programas, né, das políticas públicas, o PENAI, por exemplo, da alimentação escolar? Sim. Como é que está o município? Então, esse escritório de projetos, ele tem esse olhar amplo e sistêmico, né, nesses 3 eixos e também trabalhando ali aqui em Aracruz, né, com as comunidades indígenas, com os pequenos agricultores e também com as comunidades urbanas ali. Tá? Agora, você falou das comunidades indígenas, é um ponto muito importante, porque Aracruz tem uma grande, né, população indígena, né? Tem várias aldeias ali naquela região. Eu acho que isso também acaba sendo um dos braços desse trabalho social que vocês desenvolvem, né, como você falou. Exatamente. E lá, né, por exemplo, a gente ajudou a fomentar uma cooperativa indígena, que é a Legal. Copiguá. Não sei se você já ouviu falar, Não. mas ela produz, né, mel de abelha sem ferrão. São mais ou menos 30 famílias, né, que fazem essa produção junto com a nossa equipe, né? E aí o legal disso tudo, que é um processo longo, né, de atuação da Suzano já há algum tempo, é que na pandemia a coleta, né, a colheita desse mel foi feita 100% indígena, já não precisava mais da Suzano, né? Que legal. Então essa questão da autonomia que a gente trabalha junto com as comunidades e é um trabalho conjunto, né? Então, em conjunto e em diálogo com as comunidades, né? E aí, para te contar esse caso da Copiguá, esse ano, né, eles tiveram um resultado super expressivo em meio de uma pandemia, né, não podiam se reunir, mas fizeram a colheita e tiraram, se eu não me engano, 475 quilos de mel. Que legal. 60 quilos, acho, de pólen, 40 quilos de cera e tudo isso nesse processo de comercialização, gerando renda ali para essas famílias, né, em meio a uma pandemia. Que fantástico esse trabalho, né? Um trabalho que foi fomentado, então, pela Suzano mesma. Vocês que implantaram esse projeto e ajudaram eles a desenvolver esse projeto e essa atividade, né? Exatamente, mas é um fomento e um trabalho conjunto, né? Claro. Não é só Suzano, mas a gente precisa muito desse diálogo e dessa parceria, né? Claro, sem dúvida alguma. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Vanessa, daqui a pouquinho na volta, a gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho que a Suzano tem feito, né? A gente está recebendo hoje a consultora de desenvolvimento social da Suzano, a Vanessa Ronchi. O programa Em Destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a consultora de desenvolvimento social da Suzano, a Vanessa Ronchi. Vanessa, a Suzano acabou de lançar, né, 2 editais que totalizam aí R$1 milhão para poder fomentar alguns trabalhos, alguns serviços, não é isso? Exatamente, Fabiano. É bem legal de contar essa história, porque a Suzano vem, né? O ano passado a gente também lançou um edital, esse ano a gente vem com essa frente de 2 editais aqui para o Espírito Santo, né? São editais diferentes, com o foco do beneficiário, mas aí eu vou contar para você um pouquinho essa estratégia, né? Então, a gente tem um edital focado para as comunidades quilombolas do norte do Espírito Santo, ali em Conceição da Barra, em torno, tá? E também para o sul da Bahia, né? Para as comunidades quilombolas de lá. Esse edital, ele foi todo elaborado, né? E todo o processo de seleção, né, vai ser feito junto com a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, tá? Então, essa construção muito em diálogo com eles. E a gente vai selecionar projetos de até R$20 mil cada projeto, né? Chegando nesse valor de 500 mil, com esse foco muito de geração de renda, da produção, né? Dos negócios das comunidades quilombolas. Então, tem esse olhar muito forte, tá? Bacana. Esse é um edital específico que abriu nesses dias, então é legal contar essa história também, Claro. porque vocês estão aí, né, vendo esse lançamento. E vai até o dia 6 de agosto, tá? Bacana. Em paralelo... Pode falar. Em
paralelo, a gente tem o edital regional, tá? Que abriu na mesma data e segue até o dia 6 de agosto, mas é para um público maior, né? E aí aqui a gente está falando do Espírito Santo, Aracruz, entorno, Conceição, entorno, a gente está falando do sul da Bahia também, e a gente está falando de Minas Gerais, tá? Nanuque, o município ali que a gente atua. Nanuque, que é praticamente na divisa ali também, né? Bem Exatamente. pertinho da divisa ali com o Espírito Santo, com essa região ali do estado. Agora, Vanessa, são projetos, né? São iniciativas. Quem que pode se inscrever nesses editais, né? Até para a gente dar o serviço também para quem está em casa. Qual o perfil, né, para essas inscrições? Então, para o edital quilombola, a gente está falando ali dos quilombolas desses territórios específicos, né, que trabalham com a produção rural e que também tem esse olhar de geração de renda. Então, a gente está falando de cooperativas, né, de associações, das organizações da sociedade civil, tá? No edital quilombola também pode, quem é MEI, microempreendedor individual, também pode se inscrever, mas aí o valor ele cai um pouquinho para R$5.000 para fomentar esses negócios, tá? Para o edital regional, a gente também traz esse olhar para as organizações da sociedade civil, associações, cooperativas, né? E aí, esse entendimento também para a geração de renda, tá? O foco. Mas é legal também que a gente vai apoiar projetos de cultura, educação e esporte. Que legal. Tá? Mas o foco, o maior peso, né, é para a geração de renda. Muito legal, né? São comunidades, muitas vezes, que estão sem esse fomento, né? Precisando, às vezes, desse apoio, desse empurrãozinho, né? Para desenvolver alguma atividade mesmo. E vem aí essa parceria, né? Esse apoio da Suzano com esses editais. Só relembrando, são 2 editais, cada um de R$500.000, um voltado para as comunidades quilombolas e o outro... edital regional que a gente está falando, tá? Ou seja, né? Para a produção rural, para as cooperativas e associações urbanas, a gente ali tem esse, não é definido, né? Mas ele é aberto com esse olhar de geração de renda, tá? Tá certo, olha, bacana demais, né, gente? Hoje conhecendo um pouquinho mais do trabalho da Suzano, né, essa empresa que tem sede lá em Aracruz, né, na produção aí, liderança no mundo inteiro, na produção de celulose e também com esse trabalho social. A gente está mostrando um pouco hoje esse braço social, né, da Suzano e falo também desse trabalho. Nós temos um minutinho ainda, quero perguntar sobre a Cesta Delivery, não é isso? Esse projeto que foi desenvolvido durante a pandemia, não é, Vanessa? Pois é, ainda bem que você perguntou, porque eu falei da Copiguá, mas a gente tem também esse trabalho, né, com os produtores rurais, com os pequenos produtores. Sim. E aí na pandemia eles produziram, né, 61 toneladas. E tinha essa questão de, poxa, acabaram as feiras, como é que vai escoar? E aí, junto com essa equipe de escritório de projetos, né, a gente deu esse suporte, conseguiu movimentar e organizar uma feira em casa, um delivery em casa, né? Legal. Então, era entregas de cesta para quem comprava por WhatsApp, mandava essa mensagem, e ao todo foi aí 61 toneladas produzidas em 2020 e gerando renda aí de 400 mil para esses produtores. Muito bacana, né? Muito legal. Mais aí um trabalho social da Suzano. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a Vanessa Ronck, ela que é consultora de desenvolvimento social da Suzano, hoje conversando com a gente no programa em Destaque, falando desse trabalho da empresa aqui no Espírito Santo. Vanessa, foi um prazer, te receber. Poxa, o prazer é meu, obrigada. Contem com a gente. Quem quiser saber mais do edital, pode acessar as nossas redes, a gente está divulgando lá nas redes da Suzano. Tá certo, obrigado mais uma vez. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com a Vanessa Ronck, consultora de desenvolvimento social da Suzano, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau. Até lá.